Desfalque tanto para o time do Sport no jogo contra o Cuiabá, o zagueiro Rafael Thierry. A princípio deve ser o Chico, fazendo aquela função, né, ao lado do Sabino. Tem a volta do Hernandes e tem a volta do Everaldo. E a composição do time para esse jogo difícil contra a equipe do Cuiabá, o jogo na Arena Pantanal. Aliás, o Sport pediu adiamento do jogo contra o Santos, está marcado para o domingo. O Sport quer passar para segunda-feira, porque a logística para a volta, quer dizer, o Sport joga na quinta-feira à noite, a volta na sexta-feira, aí tem aquela coisa toda para chegar em Recife apenas o sábado, porque o jogo seria no domingo. Então o Sport está pedindo à CBF, que vai, obviamente, dar uma resposta nessa terça-feira. A propósito, o Sport também aguarda o posicionamento do STJD, se vai acatar a denúncia dos 9 clubes ou não. É uma expectativa, torcedor, em relação a isso. Eu vou explicar detalhes, porque o torcedor do Sport está muito aflito com relação a isso. Eu acho que o momento é do Sport aproveitar o clima que está dentro e contagiando os jogadores no vestiário, no campo, com essa vitória diante da equipe do Corinthians, o trabalho do Gustavo Florentin, que agora está realmente surtindo efeito. A gente nota o time muito mais aplicado, o time realmente com uma determinação, competitividade, que é importante, quer dizer, o time intenso, o time querendo. Então isso é muito importante. Mas olha, tem um assunto aí, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas nas redes sociais está bombando, que é a questão da escolha da CBF para a arbitragem do jogo Sport e Cuiabá, que é do árbitro Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Quer dizer, há interesse do Grêmio nesse jogo, também do Juventude, que está ali embaixo. Então, eu acho que a CBF deveria, né, ter um bom senso e não colocar um árbitro gaúcho para apitar. Eu acho que o Sport deveria fazer um ofício para a CBF explicando, olha, interesses paralelos, não é bom porque... Não é que você possa desconfiar do árbitro, desconfiar da CBF, não, mas se acontece algo, aí, quer dizer, todo mundo imagina isso, imagina aquilo. Então, para evitar qualquer problema, eu acho que o Sport deveria colocar a CBF ciente desse caso, porque às vezes a gente até, de forma ingênua, acha que a CBF pode ter apenas sorteado ou apenas escolhido, sem ter, né, pensado no caso. Mas era importante que o Sport passasse isso. A torcida está pegando no pé, o torcedor nas redes sociais está xingando Leandro Pedro Voaden, árbitro gaúcho, para apitar o jogo entre Sport e Cuiabá, na verdade, Cuiabá e Sport na Arena Pantanal. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com/Roberto Nascimento TV. Já chega aqui, ó, já dá um like, um joinha, se inscreve, por favor. Já está inscrito? Obrigado, obrigado, obrigado. Tá inscrito, se inscreve, faz parte aqui do canal com a gente, tá? Isso, fala para todo mundo do canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Essa é a forma da gente interagir, você deixa sempre seu comentário, a gente respeita muito seu comentário aqui, se você concorda, não concorda. Aliás, você passa também informação que você sabe, é muito legal aqui essa interação no nosso canal. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sport joga na quinta-feira contra o Cuiabá, o jogo na Arena Pantanal, 7 da noite. Problema de última hora, né? O Rafael Thierry, o zagueiro que está uma consistência incrível ao lado do Sabino, ele sofreu uma contusão, vai ficar em Recife fazendo tratamentos e não viaja com a delegação. Vai haver também uma avaliação mais minuciosa do caso, né? Do caso do Rafael Thierry da contusão, porque foi feito um exame de imagem e detectou então a lesão, por isso que ele não viaja. E aí, como quem entrou foi o Chico, a gente imagina que o técnico Gustavo Florentin vai fazer o simples. Há muita gente pode dizer, Roberto, mas são 2 canhotos. Não existe isso, cara. Se você coloca um cara com aquela função determinada para aquele setor, o cara acaba se adaptando. Então, é importante. O Sport não tem outro jogador com essa característica no elenco. Então, tem que optar pela entrada do Chico, que vem entrando e vem entrando bem. É um jogador que dá uma consistência ali, o sistema de marcação no miolo de zaga. Então tem a volta do Everaldo, que para mim é titular, é um jogador muito agudo, vai ser aquele jogador pela direita ali, acho que não tem que, ou pela direita ou pela esquerda, porque ele fica revezando com o Gustavo, né? O Gustavo às vezes cai para aquele setor, ou cai pela ponta esquerda ou cai pela ponta direita. E ainda outro aspecto, quer dizer, a volta do Hernandes no meio campo. E aí o Gustavo na minha opinião, deve ser, aliás, deslocado para a direita com o Hernandes fazendo a função no meio, ao lado do Marcão e do Zé Wellison. E na frente o Mikael. Basicamente eu acho que é essa a formação do time do Sport. O Maílson no gol,
o Everton na direita, a zaga com o Sabino, o Chico e o Sander, o Marcão, Zé Wellison e o Hernanes, o Gustavo fazendo a função de ala direita ou de ponta direita e fazendo a função de quarto homem no meio campo, quando tiver sem a bola, o Mikael centralizado e o Everaldo, que ora pode estar na esquerda, ora pode estar na direita, porque é um velocista, é um jogador muito agudo e que está vivendo agora, está começando a viver um bom momento. Quer dizer, o time está crescendo como um todo, torcedor, então isso é muito importante. Tem alguns tópicos que eu queria passar para vocês aqui. Gustavo Florentin, capítulo à parte, está conseguindo ganhar todo mundo, inclusive a imprensa. Chegou realmente fazendo algumas coisas erradas na escalação do time, em relação às substituições, mas depois da saída dos medalhões, ele conseguiu encontrar uma formação do Sport e principalmente essa questão tática. Às vezes você dobra a marcação, às vezes você tem uma transição rápida, às vezes você é reativo, não significa dizer que você está retrancado, né, que você está com o bumbum na parede, você tem uma transição rápida e ele está conseguindo fazer isso. E outra, ele se emocionou no vestiário, foi uma coisa fantástica, tá aí dos bastidores da TV Sport. Assim que terminou o jogo, ele se ajoelhou, eu acho a atitude grande. E outra, mandou uma mensagem também para o Padre Arlindo, que é um padre bastante conhecido aqui em Pernambuco, torcedor do esporte. E ele mandou uma mensagem, falou em Deus. Eu acho que é importante nesse momento a gente ter fé, acreditar. Então isso tudo está cativando o torcedor do esporte, cativando a torcida, cativando a imprensa e vai aos pouquinhos ganhando. A gente tem que saber reconhecer. Eu fui um crítico da chegada do Gustavo Florentin aqui, pelo fato dele ter sido contratado sem conhecer basicamente o esporte, sem conhecer basicamente o Nordeste, veio aqui no meio de um campeonato, num furacão, a equipe estava muito mal, e achei que não deveria ter sido feito naquela hora, mas agora reconheço que o esporte conseguiu acertar, porque o cara tá fazendo o esporte jogar bem, tá fazendo o esporte ganhar e tá dando confiança à garotada. O mais importante, torcedor, ele tá dando valor à base. Olha, essa reação do esporte, você pode colocar na conta aí dessa base do esporte. Você pode colocar na conta desses meninos que estão recebendo. Os meninos da Ilha do Retiro, cara. O Maílson, o Everton, o Luciano Juba, o Chico, o Gustavo, o Mikael, enfim, o Everton, já falei na direita, quer dizer, jogadores de qualidade que estão sendo aproveitados e estão recebendo oportunidade no time. Então isso é muito bom para o esporte, para o Gustavo Florentin, para o momento que o esporte vive. É você ter alguns jogadores que podem mesclar, óbvio, é importante você ter. Mas olha, como eu falei, eu acho que no comentário passado, o esporte utilizou 7 jogadores da base. Utilizou o goleiro Maílson, o Everton, lateral direito, o Chico, zagueiro, o Luciano Juba, o Gustavo, mais o Mikael, que obviamente foi um jogador importante, e o Everton Felipe. Quer dizer, 7 jogadores o esporte utilizou da base no jogo contra o Corinthians, cheio de estrelas, e jogou bem e ganhou o jogo. Então isso é um trabalho do treinador que primeiro tem coragem, aposta, acredita no jogador. Uma preleção que ele fez realmente emocionado, agradecendo aos jogadores, mostrando que aqui é esporte e se identificando com o clube, que é o comprometimento do técnico, dos jogadores e do grupo fechado. Então esse esporte, eu acho que é um trabalho de médio a longo prazo. Não é para você trabalhar só esse ano, é para você trabalhar 1 ano, 2 anos, com essa possibilidade de ter uma base feita nas categorias do esporte, nas categorias de base do esporte, uma estrutura e, obviamente, dar o resultado final, porque esses jogadores vão gerar muita receita para o esporte e títulos, torcedor. Eu acho que o esporte tem que apostar e apostar sério nessa base. Importante o Hernanes, é importante alguns jogadores, o Marcão, o Zé Wellison, para mim está jogando muita bola, um Bárcia, né, que está recebendo oportunidade de novo. É dizer, é fundamental isso, galera. Então, você tem ideia, hoje o esporte tem esses jogadores da base e tem mais 2 jogadores pernambucanos no elenco, que é o Hernanes e o Everaldo. Quer dizer, olha que time com base e com jogadores identificados com a região. Então isso, sem sombra de dúvidas, é a receita do sucesso, a base. Você não pode de maneira nenhuma dizer, hoje o esporte não tem uma estrutura. Tem sim uma estrutura para buscar o resultado, sem sombra de dúvidas. Para finalizar, galera, eu falei sobre a questão da arbitragem logo no início, mas vou deixar aqui o meu parecer. Eu acho que a CBF foi mal em escalar o Leandro Pedro Voaden. Eu acho que pode não atrapalhar, pode não acontecer nada,
Mesmo assim, qualquer lance, a gente fica na dúvida. A gente, que eu estou falando, é o torcedor do Cuiabá, o torcedor do Sport, o torcedor das equipes que estão brigando ali contra a zona de rebaixamento. Porque, óbvio, tem o Grêmio que está na zona de rebaixamento, que é um time gaúcho, e tem o Juventude que está ali próximo, também pode entrar. Então, é um erro da CBF, na minha opinião. Esquece aqui o like, o joinha. Já está inscrito, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo do canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Esse é o nosso canal, galera. Valeu? Um abraço, fica na paz, fica com Deus.